esse tempo com vocês. Que bom a gente estar junto. Esse encontro originalmente era um encontro privado da estação Casa Forte. E aí nós entendemos que, em função do prolongamento da pandemia, né, seria bom compartilhar a escritura com todos aqueles que, de alguma forma, me acompanham nas redes sociais, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, ou seja pelo meu canal do YouTube. Então, você que está chegando, bem-vindo. É uma alegria estar aqui com você. Vamos ter gente do Brasil inteiro, e isso é uma coisa muito gostosa. Esses encontros serão regulares a partir desse domingo, todo domingo, de 19 horas. Eu vou estar aqui compartilhando a Escritura, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. E eu vou estar sempre anunciando o tema nas minhas redes sociais. Então, você que me acompanha, você vai estar sempre atualizado. Então, você que é amigo de Jesus, e você que é amigo do Evangelho, é bom a gente poder, usando esse meio, estar junto. Eu queria hoje tratar de um tema que é um tema difícil, né? Nós temos vivido esse tempo de pandemia, de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia e de muita morte. E morte, normalmente, é um tema que na igreja não se trata, né? Curiosamente. E no momento que nós estamos, as pessoas preferem mensagens assim que catapultem, né? Que joguem você para cima. Há igrejas que pregam exclusivamente temas que mexem muito com as emoções, temas que vão declarar que você é campeão, que você é vencedor, que você vai decretar a bênção de Deus, que você vai chegar no topo da pirâmide. Esse tipo de doutrina e essa abordagem, nós fugimos dela e nós não entendemos a fé dessa maneira. Pelo contrário, o evangelho também é para aquele que está quebrado, é para aquele que está cansado, é para aquele que está doente, é para aquele que está com a alma aflita, é para aquele que está respirando o clima de morte. E eu penso que esse é um tema muito necessário para a gente refletir, e, sobretudo, porque muitos, e com certeza a gente que está me assistindo agora, tiveram perdas muito próximas na família, seja de gente da própria casa, seja de parentes, seja de amigos, seja de colegas de trabalho. Cada vez mais parece que essa colheita maldita desse vírus chega mais perto da gente, e por isso a gente precisa se cuidar e ter todas as recomendações que a ciência tem nos fornecido para nos pouparmos e pouparmos aqueles que nós amamos. Segunda-feira vai fazer exatamente um ano que eu e a minha família nos enclausuramos aqui dentro do nosso apartamento. Tivemos o privilégio de fazer isso porque podemos trabalhar de forma remota, algo que eu sei que a esmagadora maioria das pessoas no nosso país não podem fazer. Fabiana é professora da Universidade Federal e ela pode ministrar aula remota. A Gabriela é estudante de publicidade, pode assistir aula remota na faculdade. E eu sou um homem de negócio da área de tecnologia e posso também tocar toda a minha atividade profissional remotamente. E nós nos fechamos aqui em casa, criamos uma espécie de um bunker e temos vivido esse ano observando todas as prescrições, todas as recomendações da ciência, dos médicos, dos sanitaristas, né, para escapar desse vírus que agora se tornou muito mais transmissível e muito mais mortal do que era antes. Ninguém imaginava que a coisa seria na proporção que foi. Primeiro a gente imaginou que não chegaria no Brasil, depois a gente imaginou que chegando, por sermos um país tropical, quem sabe o vírus não teria a desenvoltura que teve.
Mas o fato é que a quantidade de mortes é uma coisa descomunal. Não creio que ninguém tenha imaginado que tomaria proporções como as que já tomou e como as que ainda pode tomar se a população não acordar e não compreender que é preciso colaboração e coletividade nesse momento, e que vacina apenas não será de efeito imediato, porque nós não teremos vacina para todos. Quem sabe até o final do ano a nossa população esteja vacinada. 277 mil mortos no nosso país. É muita gente. É muito sofrimento, é muita angústia. 2,5 milhões de mortos no mundo. É uma coisa brutal. E como eu falei, parece que a morte está chegando perto da gente, porque a gente só via número frio na TV. Mas quando é um amigo, quando é um conhecido, quando é alguém da família e quando é alguém da nossa casa, aí a coisa ganha um outro transtorno, né? A coisa ganha um impacto muito maior na nossa vida. E não é apenas a morte do indivíduo, porque 277 mil mortos, mas quando você soma os que estão no seu entorno, quando você soma a família, os amigos, é uma calamidade sem precedentes. Calcula-se ser o maior e mais grave momento do Brasil em termos de saúde desde o seu descobrimento. E aí, como eu falei, lidar com esse tema da morte é coisa difícil, sobretudo no Ocidente cristão, e contraditoriamente, nós que nos dizemos discípulos de Jesus e que acreditamos na ressurreição e na vida eterna, lidamos com a morte de uma forma, por vezes, assombrosa. O escritor de Hebreus nos fala como uma das premissas da fé a possibilidade de libertação desse pavor, desse medo da morte, que essa é uma tarefa da fé em Deus e da vida de Jesus, de nos libertar desses pavores, dessa agonia e desse sentimento que nos sufoca e nos esmaga em relação à morte. O oriental lida com a morte de uma forma muito melhor do que a gente, mas parece que, por vezes, né, a nossa fé acaba se tornando algo contraditório, porque nós acreditamos na vida após a morte, mas quando temos que lidar com a morte de uma forma imediata, nas nossas relações próximas, eu percebo como pastor que os transtornos e os desdobramentos da morte são coisas, por vezes, que fazem perecer pessoas. Não são raros os casos dos que entram em processos depressivos, e também não são raros os casos dos que entram nessa dinâmica de afundamento do ser e da alma e não conseguem mais sair. E aí eu queria, essa noite, refletir um pouco com você sobre o luto e sobre a morte. Como é que a gente faz para lidar com isso, uma vez que essa realidade se tornou premente? Nesse exato momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca, a morte se tornou um tema para os vivos. E a morte se nos apresenta de muitas formas, né? Existe a morte lenta, aquela morte longínqua, né? A morte que vai quebrando o indivíduo, são aqueles processos de morte de doenças degenerativas, em que as pessoas, por vezes, passam anos morrendo, né? E quem convive vai morrendo junto, porque, de alguma forma, esse processo da morte, ele nos atrai, né? Ele nos envolve, e, portanto, esse tipo de morte lenta, que você até tem uma expectativa de que ela vai acontecer, mas vai quebrando, vai minando a resistência do indivíduo. E esse é um tipo de morte que faz parte da nossa existência. Há aquela morte inesperada, aquela morte arrebatadora. O sujeito tem um infarto, cai na sala e não dá tempo nem de chamar o SAMU. Aquela morte
que é consequência de um acidente cerebral vascular, aquela morte que o sujeito instantaneamente, né, é ceifado, e essa também gera um impacto muito grande, porque é aquela morte não programada, é aquela morte que nos surpreende. A morte trágica, a morte violenta, a morte fruto de um acidente, a morte fruto da violência, do assassinato, né, da bala perdida, a morte por feminicídio, que se tornou uma questão na nossa sociedade de uma gravidade sem precedentes. Nunca se viu tanta mulher sendo morta por homens loucos e por relações tóxicas que acabam quase que mandando assim um telegrama, né, indicativos de que aquilo vai acontecer. A morte do ser humano insepulto, que é aquela morte sem corpo, né? É aquela morte de Brumadinho, em que há alguns ainda que, mesmo com todo o esforço brutal dos bombeiros, ainda não foi encontrado o corpo. É a morte do avião que cai no oceano e você não encontra o corpo. E parece que a família precisa, tem essa necessidade de enterrar alguma coisa, nem que seja uma perna, um braço que sobrou, mas para ter uma referência, para ter a descrição de um dia, de um local, de um lugar, um espaço onde aquele corpo está guardado, né? Ainda que a gente tenha a consciência e o entendimento de que nós somos espíritos, esse invólucro aqui perecível se desfaz, mas nós somos muito mais do que isso. Há aquela morte injusta, né? Aquela morte que não era para acontecer. E aí eu creio que, nesse caso da Covid, isso se encaixa perfeitamente. Tanta gente que morreu e tanta gente que está morrendo, que não era para morrer. Não era a hora, não era o momento. Gente sadia, gente saudável, gente jovem. A gente tem visto cada vez mais pessoas, inclusive, com portes atléticos, pessoas extremamente saudáveis, que, sem explicação, pegam a Covid e morrem, porque nós estamos vivendo uma espécie de roleta russa. Essa doença, ela tem essa característica, não tem um remédio. E não se sabe dizer por que uma pessoa de 100 anos pega e vive e outra de 30 pega e morre. É a morte que a gente fica buscando os porquês para entender aquilo. A morte lógica, né, que é a morte de um pai que sepulta um filho. Essa é a morte que vai contra os fluxos da vida, né? Vai contra a normalidade dos acontecimentos. Isso é uma coisa espantosa, né? A dor que isso provoca. Eu conheço alguns pais que sepultaram seus filhos e a existência nunca mais se tornou uma coisa normal. São raríssimos os casos daqueles que conseguem viver uma experiência como essa e ainda manter um centro de gravidade. E talvez eu conte aqui nas mãos, e me lembro do nosso Caio, que enterrou seu filho Lucas, e, não obstante a tragédia que se abateu sobre a sua casa, ele segue com o coração pacificado na graça e na fé. Para se viver bem, é preciso a gente aprender a lidar com a morte e a lidar com as suas consequências. E aí eu queria propor um texto para ler com vocês e tirar desse fato das Escrituras alguns ensinamentos para que a gente possa viver esse momento, né, da forma que seja menos grave, da forma que nós possamos estar mais pacificados, mais consolados, né, entendendo todos os desdobramentos que acontecem quando algo dessa natureza vem sobre a nossa vida. E aí eu queria lhe propor que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 19. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia e vou fazer a leitura de um pequeno texto, usando a versão King James, que é a versão que eu uso com regularidade. Diz assim, 2 Samuel 19, verso 1. Então mandaram o seguinte aviso a Joabe: o rei chora muito e se lamenta por causa de Absalão. A vitória naquele dia se transformou em luto
para todo o exército, porque os soldados compreenderam naquele momento que o rei estava sofrendo grande angústia por causa da morte de seu amado filho. Naquele dia, todo o exército do rei ficou em silêncio fúnebre na cidade, como agem as tropas quando precisam fugir humilhadas do campo de batalha. O rei permanecia com o rosto encoberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu amado filho. Joabe chegou ao palácio e, falando com o rei, o admoestou: tu cobres hoje de vergonha o rosto de todos os teus servos que neste dia pelejaram para salvar a tua vida, a de todos os teus demais filhos, filhas, esposas e concubinas. Ora, ages como se amasse os que te odeiam e odiasse os que te amam. Porquanto demonstraste hoje que os teus comandantes e soldados quase nada significam para ti. Parece que ficarias satisfeito se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora, pois, vai sem demora e encoraja tuas tropas e teus soldados. Juro pelo Senhor, se tu não saíres agora, não haverá ninguém que passe contigo esta noite. E isso será para ti um mal maior do que todos os males que têm caído sobre ti, desde a tua mocidade até o dia de hoje. Esse é um texto muito conhecido e fala da tragédia que se abate sobre a casa do rei Davi com a morte do seu filho Absalão. Está registrado no livro de 2 a Samuel. O livro de 2 Samuel, ele foi dividido, né, quando houve a Septuaginta, a versão grega da Escritura, mas inicialmente era um texto só, na verdade era junto, inclusive, com o livro de 1ª e 2ª Reis. É um texto enorme, que então ele foi, digamos assim, melhor estruturado para facilitar a leitura. Foi escrito, segundo a tradição, pelo próprio profeta Samuel, mas a crítica literária almeja a possibilidade de que possa ter sido escrito por Natã ou mesmo por Gade. E é um livro ali de 1180, 1200 a.C. Na verdade, 1 Samuel fala do início da monarquia com o rei Saul, e 2 Samuel fala exclusivamente do reinado de Davi após aquela morte trágica de Saul. Então você tem aí mais ou menos 140 anos aí de história nesses dois escritos, né? Extremamente ricos ali do Velho Testamento, e que eu recomendo que você, tendo possibilidade, depois faça a leitura de uma forma mais acurada. Mas aí eu quero convidar você e quero lhe colocar dentro dessa cena para você entender o contexto, para você poder compreender melhor o que se passa aqui na leitura que nós fizemos. Na verdade, o texto de 2 Samuel 19 já mostra Davi um homem velho, e ele já tem muitos anos de reinado. O seu trono já tinha sido estabelecido, e Davi é um homem que lida com a morte com constância, né? Aliás, quando ele se decide a construir um templo para Deus, e Deus diz para ele: você não vai construir, você tem muito sangue nas suas mãos. Davi era um homem muito violento. E quem vai construir esse templo é o seu filho, Salomão, ao depois. Quando você lê ali 2 Crônicas, no finalzinho, você vê Davi morrendo, ele chama Salomão e diz: olha, papai está morrendo, mas você vai matar fulano, Beltrano, Ciclano. Davi é esse homem bárbaro, como era um homem do mundo antigo. E, não obstante isso, Deus trata esse homem como alguém que age segundo o seu coração. Então, é curioso a gente ver, né, como a cultura tem o seu próprio recorte, mas que Deus enxerga o homem a partir do seu interior. E Davi é esse homem quebrantado, é esse salmista, né, cheio de paixão pelo Senhor. Era um homem profundamente temente, com boa consciência. Mas é um homem num mundo violento, num mundo bárbaro. E ele também era um homem de guerra.
E a morte sempre esteve próxima de Davi, né? A morte de Jonatas e Saul. Jonatas era muito amigo de Davi, e aquela perda teve um significado muito grande. Ele chora profundamente quando ele sabe da morte do seu amigo, e ele diz como caíram, né, os valentes na batalha. Jonatas, você que era meu irmão, seu amor era maior do que o amor que se sente por uma mulher. E Davi perde também, dentro da sua casa, o seu filho Absalão, nesse texto, né? Mas perde antes o seu filho Aminon, que estupra a sua filha, estuprou a própria irmã Tamar, e esse estupro gerou em Absalão uma revolta tal, porque o pai não tomou nenhuma atitude, que ele próprio, depois de 2 anos, ele se torna o vingador da sua irmã e mata o irmão. Depois, Davi vai experimentar a morte do filho que ele tem com Batseba, que nasce ali nos primeiros dias de vida, ele acaba falecendo. Portanto, Davi é um homem de perdas. Davi é um homem que foi acostumado, foi forjado a lidar com perdas na sua vida. E esse filho, Absalão, era alguém por quem ele tinha um amor especial. Esse é aquele que talvez, muito provavelmente, fosse o seu sucessor. E aí, quando nós lemos 2 Samuel 19, já é um desfecho do que acontece no capítulo 18 com a morte de Absalão. Absalão que se revolta com o pai. Se revolta com o pai porque esperava uma atitude mais forte de Davi com essa questão de Tamar, e depois ele fica esperando que o pai o procure, que o pai diga alguma coisa, e Davi é um homem de muitas vitórias, mas de um grande fracasso, porque ele perde a guerra na sua própria casa. Davi é um homem que nos expõe às vísceras, os intestinos de uma família completamente destruída. E eu amo as Escrituras porque ela não bota remendo novo em vestido velho. As coisas são como são. As famílias na Bíblia são famílias problemáticas. São famílias muito parecidas com a sua e com a minha. Não tem assim nenhum retoque, é tudo preto no branco. E aí Absalão começa a criar uma revolta com o pai, porque ele vê que o pai não toma uma atitude, que o pai não repreende Aminon por aquele ato bárbaro. E ele foge e vai morar em Hebrom. Hebrom é uma cidade alta ali no território de Israel, e ele começa a juntar para si aquelas pessoas que estavam insatisfeitas com Davi. Ele começa a formar um exército, porque Absalão também era um homem de guerra. E todo mundo que ficava insatisfeito com Davi, Absalão trazia para junto de si. E ele dizia, olha, se eu fosse o rei, não seria assim. Se eu fosse o rei, eu trataria a sua causa de outra forma. E ele vai se enquartelando, e aquilo vai crescendo. Aquela amargura vai gerando uma grande árvore no seu interior, e os frutos que vão sendo produzidos são frutos de ódio, são frutos de vingança, são frutos de Absalão encontrar com o pai para lhe trazer juízo. E isso toma um contorno tal que, de fato, ele desce de Hebrom para atacar a cidade de Jerusalém e para confrontar Davi. Ora, Absalão não seria páreo para Davi nunca. Mesmo ele sendo um jovem guerreiro, os homens que Davi tinha eram muito mais experientes em guerra. Os comandantes de Davi eram homens já muito treinados e muito experimentados nas batalhas. Jamais Absalão conseguiria enfrentar Davi, mas ele não queria matar o filho. E ele começa a viver um dilema tal que ele sai e foge de Jerusalém, uma coisa impensável, porque Davi, aquele homenzinho que enfrenta Golias, aquele homem que não tem medo de nada, ele teve medo de matar o filho. E eu imagino o transtorno interior da alma de Davi, fugindo porque ele não quer um confronto com o filho, e Absalão entra em Jerusalém, e ele faz uma coisa inominável. Ele pega as mulheres de Davi, as concubinas, arrasta para a praça pública e começa a estuprar uma após a outra. Ele promove um escárnio da figura de Davi, ele promove uma humilhação pública, como que para dizer para o pai, olha, você é um frouxo. E como você não está aqui, eu vou estuprar as tuas mulheres, para que você saiba que agora quem vai reinar em Jerusalém sou eu. E aí Davi sai dessa cena, foge, os seus comandantes vão atrás dele, mas aí os seus próprios comandantes dizem, olha, isso não pode ficar desse jeito,
isso não pode ficar dessa forma, nós vamos ter que ir e resolver isso. E aí Davi diz para Joabe, que é o seu comandante, é o seu homem de guerra, é o seu homem de confiança, ele disse, vá, mas você não faça mal a Absalão. E, de fato, eles vão e tem uma batalha sangrenta, uma coisa assim impensável. Há muita morte nesse dia em Israel, porque, como eu disse, o exército de Absalão não era páreo para o exército de Davi. E Absalão, vendo que a batalha está sendo perdida, ele foge para uma floresta, e quando ele entra nessa floresta, ele tinha os cabelos grandes, e aí os seus cabelos ficam presos num espinhal, ele fica dependurado, não consegue se soltar. E Joabe, sabendo que ele está nessa circunstância, vai atrás dele e, quando o encontra, desfere 3 lanças sobre o seu corpo e mata Absalão. E aí Davi está no palácio numa angústia profunda quando chega um mensageiro, e aí o sentinela diz, está chegando um mensageiro, e aí Davi diz, olha, deve estar trazendo boa notícia, deve estar trazendo algo que me agrade, que me alegre o coração, que eu estou nessa angústia, nessa aflição. E aí o mensageiro chega e diz, Senhor, que Deus possa honrar a vida do meu rei e que os seus inimigos sofram tudo aquilo que os inimigos hoje do rei sofreram. Sim, sim, mas e o jovem Absalão? O jovem Absalão está morto. E aí Davi fica chocado, aquela notícia abala o rei, aquele homem forte, aquele homem duro, aquele homem forjado na guerra, mas aquela notícia gera uma dor profunda no seu coração. E esse texto de 2 Samuel que nós lemos há pouco revela essa angústia, porque diz que ele sai subindo as escadas do local e do palácio onde ele está escondido, e ele vai dizendo como um mantra, Absalão, meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão, e ele sai repetindo isso porque aquela notícia corta ele por dentro, aquela notícia esmaga aquele homem, tira o seu chão, aquela notícia faz os seus olhos vazarem como cachoeiras, em lágrimas profundas, em angústias terríveis. E, portanto, esse é o contorno, esse é o recorte sobre o qual esse texto que nós lemos faz essa narrativa, porque quando ele está nesse momento profundo, o seu general chega e diz, olha, Davi, você precisa se levantar daí, você precisa tomar uma atitude, porque o teu exército que arriscou a vida por você está lá fora. E está todo mundo sem entender nada. E se você não fizer alguma coisa, não vai ter mais ninguém que te dê apoio e não vai ter mais ninguém com você. Então, Joabe faz esse confronto, que parece assim um confronto muito duro e muito insensível diante da tragédia e do momento que aquele pai está vivendo. Mas aquele era um comandante de guerra, aquele era um homem que não tinha medo de dizer a Davi verdades agudas, como os bons amigos devem dizer sempre a verdade para quem o ama. Eu penso que lidar com a morte, seja de que forma for, é algo muito difícil. E eu não penso isso teoricamente, como pastor que já enterrou muita gente na vida, e que já acompanhou muito sofrimento de muitas famílias e que tem, nesse tempo, acompanhado algumas que estão respirando esse hálito de morte porque alguém da sua casa foi vitimado, seja por Covid, seja por outra coisa qualquer. Eu já enterrei o meu pai, eu já enterrei a minha mãe, e eu sou filho único, então eu sei o que é você viver essas dimensões do luto e da perda, e eu sei que é necessário que a gente compreenda qual é a dimensão disso tudo, e uma vez que não há como se preparar para isso. Ninguém está preparado para lidar com a morte, mas a gente pode, diante das circunstâncias, tomar algumas atitudes e algumas decisões que eu penso que são profundamente necessárias e que vão nos ajudar a conviver com esses contextos. E esse texto que nós lemos de 2 Samuel 19 nos ajuda muito. Eu quero tirar 7 lições desse texto para que a gente possa, em cima delas, refletir. A primeira delas é que, em todo luto, o sofrimento é legítimo e o choro é desejável. E aí eu queria que você visse aí o verso primeiro do capítulo 19,
que diz: então mandaram o seguinte aviso a Joabe: o rei chora muito e se lamenta por causa de Absalão. Olha, eu me preocupo quando eu vejo situações de morte em que a pessoa está lidando com aquilo como uma fuga da realidade. Eu já participei de funerais em que a esposa do homem que está morto ali no caixão estava rindo e contando, falando de histórias engraçadas, né? Como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma festa de aniversário. Portanto, é muito comum, às vezes, que as pessoas, diante da tragédia e da morte, tenham uma atitude assim de negação e de ir para o outro extremo. Olha, a morte exige de nós uma atitude de respeito, de quebrantamento, e, portanto, sofrer nesses momentos, chorar nesses momentos, se angustiar, se deprimir é algo extremamente legítimo. E eu me preocupo muito quando encontro, às vezes, pessoas nessas circunstâncias sendo aconselhado por pastores que não entendem a dramaticidade do momento e ficam tratando o indivíduo como se ele tivesse pouca fé. Olha, uma coisa é nós acreditarmos na ressurreição e na vida eterna, uma coisa é nós lidarmos com o fato de que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá, conforme ensina a Escritura. Outra coisa é você negar ao indivíduo a experimentação e a vivência desse momento extremo que é profundamente necessário. Esses rituais de passagem, eles são necessários. E eu diria que eles são indispensáveis. É impossível que, diante de uma tragédia e da dor da perda, não haja essa dimensão em nossa alma de tristeza, de angústia, em algumas situações até de desespero, de prostração, de falta de apetite para a vida. Tudo isso é legítimo. E eu quero lhe dizer, em primeiro lugar, que se você está vivendo esse sofrimento, essa dor e esse luto, que isso é normal. Por favor, não se culpe. E não ache que é porque você é fraco, e não ache que é porque a sua fé é pouca, porque é preciso experimentar isso. Eu gosto muito do texto do livro de Eclesiastes, é um livro de sabedoria de um homem experimentado na vida, em que ele fala ali no capítulo 3 que há tempo para tudo. E ele diz: há tempo de rir e há tempo de chorar. Portanto, para alguns, chegou o tempo de chorar. E o tempo de chorar faz parte da vida. A vida não é feita só de riso. A vida é feita de pranto, a vida é feita de perdas. O poeta diz que tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Você vai ter muito mais não na sua vida do que sim. Portanto, se você está vivendo nessa circunstância, saiba, é legítima a sua dor, é legítimo o seu sofrimento. Não queira parecer o super-homem, não queira ser a Mulher Maravilha. Chore, sofra, viva a sua introspecção. Nada disso pode ser negado a alguém que experimenta uma tragédia de morte na sua vida. Segunda coisa que o texto nos ensina é que é necessário que quem está perto dessas pessoas que experimentam situações de perda e de morte entenda a dimensão e os contornos do momento. Veja aí o verso 2 do capítulo 19. A vitória naquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque os soldados compreenderam naquele momento que o rei estava sofrendo grande angústia por causa da morte de seu amado filho. Olha, é preciso que a gente tenha sensibilidade. Coisa triste, às vezes, quando você vai num funeral e tem ali meia dúzia de gente chorando e o resto que está ao redor está contando piada e está fazendo caso e está rindo e não entende a dramaticidade do momento que aquela família está vivendo. Aí se torna um compromisso meramente social, se torna uma resposta sem sentimento, sem empatia, sem ponderar o que o outro está sentindo, o que o outro está vivendo, e que aquele momento é um momento agudo na sua existência. Quando os soldados do exército de Davi viram o seu sofrimento, eles compreenderam que era preciso ter respeito com aquela situação. Portanto, se você tiver a oportunidade de se aproximar de quem perdeu alguém,
E se você próprio perdeu alguém, é preciso que quem está próximo a você se aproxime. Mas é chegar junto mesmo, sabe? É ligar, visitar fica mais difícil, né? A gente está nesse momento de isolamento social, mas de repente, até se são pessoas que estão isoladas, até isso no momento extremo é possível, porque a pessoa precisa de colo, porque a pessoa precisa de abraço, porque a pessoa precisa de acolhimento. E é necessário que aqueles que estão ao redor, aqueles que estão no entorno, mostrem essa solidariedade. Eu tenho dito, depois de tantos funerais que fiz, que a gente não vai ao enterro por causa do morto, a gente vai ao enterro por causa dos vivos. Porque o morto está morto, ele não vai ver, ele não vai sentir. Pelo contrário, para aqueles que, como eu, acreditam na ressurreição, o morto está sentado com Jesus na mesa, comendo do banquete da vida, se alegrando, porque não há mais morte no seu corpo. E toda dor e todo pranto foi retirado da sua existência. Mas os vivos continuam aqui. E, portanto, você vai ao enterro para se solidarizar com o vivo. E não para fazer reverência ao morto, porque isso já não faz sentido. Eu me lembro que quando a minha mãe faleceu, eu e Fabiana fomos para o hospital, mais ou menos 10 horas da noite de um sábado. Fabiana preparou, vestiu, ali a funerária faz aquele trato e a gente levou minha mãe para a nossa comunidade, aqui em Casa Forte. Eu, ela e um rapaz que dirigia lá o carro fúnebre. E a gente tirou o caixão, botou dentro da igreja e eu fechei. E fui embora para casa, mais ou menos 2 horas da manhã. E não falei para ninguém, porque não adiantava 10 horas da noite dizer que minha mãe estava morta para todo mundo passar a noite chorando. Então, no outro dia de manhã cedo, então eu liguei para a família e disse: olha, faleceu, está em tal lugar, vamos ter um momento de adoração, de gratidão a Deus, vamos sepultar. Então, é preciso, é necessário que você chegue junto dos vivos, mostre solidariedade, mostre carinho, mostre respeito por aqueles que ficaram, porque são esses que precisam de acolhimento, de conforto, de solidariedade, de bondade e de um aconchego de alma, sabe? É preciso isso para que o sujeito não desmonte nem desmorone. A terceira coisa que o texto nos ensina é que entre os muitos porquês e sinões, o melhor a fazer é guardar o silêncio. Veja aí o verso 3. Naquele dia, todo o exército do rei ficou em silêncio fúnebre na cidade, como agem as tropas quando precisam fugir, humilhadas do campo de batalha. Olha, você quer saber de uma coisa que dilacera o indivíduo? O sujeito, quando experimenta a morte de alguém que ama, alguém próximo, já fica quebrado, já fica totalmente moído. Mas você quer saber o que é um moedor que vai tornar a coisa ainda pior? É você querer encontrar respostas, é você querer conjecturar e construir argumentações lógicas para tentar buscar uma forma de entender o porquê daquilo. Os porquês e os senões é uma coisa que leva as pessoas a mergulharem ainda mais fundo na tragédia. E a Escritura nos ensina que nós devemos fugir desse tipo de racionalização, desse tipo de questionamento, desse tipo de busca. Aliás, na vida do próprio Davi, quando ele enterra o filho que ele tem com Batseba, que nasce e depois de alguns dias morre, Davi fica angustiado, ele chora, ele faz jejum, ele rasga a sua roupa, ele joga cinza na cabeça, ele diz que não quer comer, ele fica de jejum, e ele fica lá angustiado, orando para que Deus salve a criança. E aí a criança morre. E aí os seus servos dizem: agora, como é que a gente vai dizer para ele que a criança morreu? Ele vai se matar. E aí ficou aquela coisa, aquele burburinho, e ele é um homem inteligente, ele diz: a criança morreu. E aí os seus servos dizem: a criança morreu. E aí Davi se levanta, toma um banho, faz a barba, senta na mesa, pede comida, e aí as pessoas dizem: mas a gente não está entendendo. Ele disse: olha, enquanto ela estava morrendo, mas estava viva, todo o esforço que eu faria, e toda a minha dor, e toda a minha oração, era legítima e necessária. Agora que morreu, não tem mais o que fazer. Portanto, há algo que acontece e que nós precisamos entender, é que buscar os porquês e os sinões na tragédia, na morte, na perda, é uma coisa que
tem a tendência de quebrar mais a pessoa, né? O texto diz que o exército ficou em silêncio. Olha, o silêncio é uma das coisas mais sábias no momento de dor. Eu já enterrei muita gente, mas há um funeral em especial que eu me lembro, porque só estávamos eu, o pastor Léo, hoje bispo, meu pastor e meu amigo, e um pai com o seu filhinho que nasceu morto, de 9 meses, nasceu, viveu alguns minutos e morreu. Esse pai estava sentado no cemitério com o caixão no colo, não tinha ninguém, não tinha um familiar, não tinha um amigo, a esposa estava no hospital, depois do parto, em choque pela tragédia, não tinha ninguém da comunidade, estávamos eu, o bispo Léo e esse pai com a criança no colo, caixão aberto, pequenininho, e ele sentado assim, e nós sentamos um de um lado e o outro do outro, e a gente não sabia o que dizer. Porque parece que pastor tem que ter resposta para tudo, né? E há perguntas, e há situações, e há questões, e há demandas, e há momentos, e há circunstâncias que você não tem nada o que dizer. Você só tem que estar ali. E eu entendi naquele dia, isso faz muitos anos, eu era um jovem pastor ordenado, eu entendi que há situações em que a melhor coisa a se fazer é ficar calado. E é ficar do lado da pessoa. E foi o que nós fizemos, nós ficamos ali, abraçamos aquele homem, ele não parava de chorar, o bebezinho no caixão tinha uma roupinha branca, a roupa estava ensopada das lágrimas dele. E chorávamos os três, porque é uma situação extrema, você não imagina viver um momento como aquele. A dor daquele homem na sua solidão, num momento extremo, não tinha uma pessoa com ele. E nós chorávamos, mas nós não tínhamos palavras, nós não sabíamos o que dizer. Eu, apesar de todo o conhecimento de teologia, de filosofia, experiência de vida, não tinha uma palavra para dar para aquele homem. E o que eu dei para ele foi o meu silêncio reverente pela sua dor. Olha, a morte nos ensina que é pior você tentar encontrar um motivo e uma resposta. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, diante daquela mortandade do exílio, ele diz que senta às margens do rio de Babilônia e chora. E ele diz ali no capítulo 3, é melhor que você fique em silêncio. Silêncio, às vezes, a melhor forma de experimentar a dor é guardar o silêncio respeitoso, reverente. Eu me lembro quando meu pai morreu, e eu fui para o hospital, o médico me ligou, e eu entrei ali na UTI, o corpo dele já estava coberto. A única coisa que eu fiz foi ficar do lado do corpo, e eu fiquei em silêncio. E os médicos ficaram ali na UTI, todos me olhando, e o meu coração se encheu de alegria e de gratidão pela oportunidade, pelo privilégio extraordinário que eu tive de ter aquele homem como pai na minha vida. Silêncio. É preciso, às vezes, guardar o silêncio, a reverência. Não tente encontrar uma explicação. Não tente construir um argumento lógico. Não queira que Deus traga respostas para você. A grande resposta de Deus para nós é a vida, não é a morte. A grande resposta do Evangelho para nós é a vida e não a morte. A morte não é o fim, não é a última estação, não é o destino final do ser humano. Portanto, eu entendo que as tropas do rei fizeram silêncio. E, por vezes, é necessário esse silêncio porque não há explicação. É simplesmente sentar do lado e chorar. A quarta coisa que o texto nos ensina é que diante da morte não cabem nem arrependimentos, nem negações. Veja aí o verso 4. O rei permanecia com o rosto encoberto e clamava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu amado filho. Eu fico imaginando a dor de Davi, porque ele não queria que aquilo tivesse acontecido. Ele fugiu de uma luta, de nunca ter fugido de qualquer batalha, mas ele fugiu porque ele não queria brigar com o filho. E quando as tropas saíram ao encalço dos rebeldes, Davi disse, não façam mal ao jovem Absalão. Mas aquela desgraça se abateu. E aí o texto diz que ele estava com seu rosto encoberto, né? Isso é muito comum entre os orientais. Quando eles cobrem o rosto, é sinal de vergonha. É sinal de que eles estão com vergonha, eles estão num processo de arrependimento profundo, né?
E ele repete, meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Quer dizer, é quase um processo de negação de que aquilo tenha acontecido. Eu encontro muita gente que, diante da morte, tem surtos de arrependimento e surtos de negação, né? É muito comum, você vai fazer o enterro, na hora de fechar o caixão, às vezes é aquela tragédia, é aquele desespero, a gente se agarra com o caixão e histeria e cai no chão, e aquela confusão, aquela coisa, como se quisesse negar o fato óbvio, objetivo, irrefreável, inamovível, insuperável, de que, de fato, a pessoa morreu. E aí não cabem mais esses arrependimentos de ocasião. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse, mas não foi. Não adianta mais entrar nesse tipo de conjectura, porque diante da morte isso já não cabe mais. E Davi ficou naquele sofrimento, remoendo aquela culpa, cobriu o seu rosto com vergonha e ficou dizendo, meu filho Absalão, mas aquilo não traria mais Absalão de volta. E o que a gente pode fazer, se a gente se arrepende e entende que houve faltas em relação ao outro, é corrigir isso, porque ainda tem outros ao nosso redor. E as tragédias são oportunidades de nós construirmos em nós coisas que fiquem e que durem para o resto da nossa vida. Portanto, não cabe nenhuma negação, não cabem mais arrependimentos, isso só piora, isso só esmaga mais, isso só deprime mais, isso só achaca mais o indivíduo, porque diante dessas circunstâncias o que cabe são essas outras dimensões do que eu tenho ensinado. Em quinto lugar, eu digo que é preciso equilibrar a saudade de quem se foi com a responsabilidade com quem ficou. Veja aí o verso 5. Joabe chegou ao palácio e, falando com o rei, o admoestou: tu cobres hoje de vergonha o rosto de todos os teus servos que neste dia pelejaram por salvar a tua vida, a de todos os teus demais filhos, filhas, esposas e concubinas. Joabe chegou e disse: olha, Davi, esse daí está morto, não tem mais o que fazer. Mas e os outros todos que ainda estão vivos? E os teus outros filhos que estão vivos? E as tuas mulheres? E as tuas concubinas? Você, com essa atitude, com essa negação, com essa prostração, com essas elucubrações, com esses arrependimentos, você vai ficar prostrado aí, chorando, enquanto a vida precisa ser cuidada e há decisões importantes a serem tomadas, porque é preciso a gente equilibrar a saudade de quem foi, mas a responsabilidade com quem ficou. Olha, quanta gente, às vezes, experimentando a dor da morte, esquece que tem toda uma vida ainda do nosso lado. Tem toda uma história ainda do nosso lado. E, normalmente, essas dores se aproximam quando o sujeito está encharcado de culpa. Quanto mais culpa ele tem, mais angústia ele exprime diante da morte. Mas, olha, tudo que você não fez por esse que foi, pode fazer pelos que ficaram. Todos os equívocos que você cometeu com esse que se foi podem ser consertados com o que ficou. Com o pai, com a mãe, com o irmão, com o parente, com os amigos. A tragédia nos dá a oportunidade da gente se reposicionar na vida. E aí Joabe dá essa sacudida em Davi e diz: olha, você está nos cobrindo de vergonha com essa sua atitude negacionista, com essa sua atitude de prostração, porque todos nós corremos risco para salvar a tua vida. E ainda tem aí teus filhos, tuas esposas, tuas concubinas. Vai cuidar da tua casa. Te levanta desse montudo de cinza, te ergue, te fortalece, te recompõe, porque há pessoas que precisam de você. A gente, na morte, precisa ter essa dimensão de que há pessoas que elas estão ancoradas pela nossa vida. Há pessoas que estão escoradas em nós. Se a gente cai, elas caem junto. E é preciso a gente ter essa leitura e essa dimensão, até nesse momento de dor extrema, a gente precisa saber que há outros que precisam de nós e que, portanto, nós temos que tentar equilibrar essa dor
e essa saudade que vai ser gerada, mas sem perder de vista a responsabilidade que nós temos, a postura que nós temos, os compromissos que nós temos, os desafios que nós temos, que não podem ser esquecidos e que precisam ser tratados com urgência, porque a vida não para, a vida segue. Em sexto lugar e penúltimo, eu quero lhe dizer, olhando para esse texto de 2 Samuel, que a dor da perda deve ser compartilhada com outros que estão sofrendo também. Veja aí o verso 6. Ora, ages como se amasses os que te odeiam e odiasses os que te amam? Porquanto demonstraste hoje que teus comandantes e soldados quase nada significam para ti. Parece que ficarias satisfeito se Absalão estivesse vivo e se todos nós mortos. Diz que a dor, quando é dividida, ela diminui, né? E é preciso a gente compartilhar essa dor. Tem gente que toma toda a dor do mundo para si. E aí é muito comum, depois de sepultamentos, a pessoa começar a demonstrar uma série de problemas. Não é só depressão, não. Tem gente que não consegue mais dormir, tem gente que vai desenvolver problema alimentar, tem gente que somatiza e vai estourar a afta no corpo, vai desenvolver problema intestinal, erisipela. Olha, é tanta coisa que vem da morte, porque o sujeito guarda, entulha, e ele acha que ele é o super-homem, ele acha que ele é de aço, que ele não é de osso, e vai tentando abarcar o mundo, e aí explode. E aí a gente vê no texto o Joabe dizendo, olha, você não demonstrou solidariedade com as pessoas que sofreram com você e que batalharam com você e que foram cuidar da tua família e do revés que você sofreu. Portanto, aprenda, meu irmão, que a dor precisa ser dividida. A gente precisa chorar com os que choram, conforme disse Jesus. Chorar com os que choram, reparta a sua dor. Não guarde para si tudo, porque você não vai suportar. Não queira levar esse peso sozinho. Às vezes não dá para repartir com pessoas que são mais frágeis, mas a gente precisa encontrar aqueles que são mais maduros, aqueles que têm uma fé mais avantajada, aqueles que já enterraram gente na vida e sabem de como esse momento é agudo e é único, e a gente precisa repartir essa dor, esse sofrimento, repartir. E aqui eu me lembro de Jó, na sua experiência, na sua angústia, dividindo com os seus amigos a sua tragédia, ainda que aqueles amigos não tenham tido a melhor atitude com ele. Mas é terapêutico você falar e colocar para fora, e você dividir, e você expor essas vísceras da alma, para que haja uma lavagem do coração e você possa se recuperar. E, em último lugar, o texto nos ensina que é preciso retomar o caminho dos vivos, porque ainda há muito trabalho a ser realizado. Veja aí o verso 7. Agora, pois, vai sem demora e encoraja tuas tropas e teus soldados. Juro pelo Senhor, se tu não saíres agora, não haverá ninguém que passe contigo esta noite. E isso será para ti um mal maior do que todos os males que têm caído sobre ti desde a tua mocidade até o dia de hoje. Joabe disse, olha, Davi, se você não se levantar aí dessa cama, não limpar esse rosto, não acabar com essa negação e não se sentar no palácio na frente das suas tropas, você não vai ter mais ninguém com você amanhã. E esse é um amigo que diz verdades duras, né? Como só os amigos são capazes de dizer e de falar. E Davi sabia que aquele homem era alguém que matava e que morria por ele. E ele aceitou o convite e ouviu a ponderação e o conselho de Joabe. Ele se recompôs, ele sentou na frente do palácio e as suas tropas, ao vê-lo, também se recompuseram. E aí segue a história, porque Davi volta para Jerusalém, de onde havia saído fugido. É preciso retomar o caminho dos vivos, porque os mortos fazem o seu próprio caminho. E nós não podemos fazer esse caminho junto com eles. Eu vejo que em algumas situações de doença,
a pessoa que está convalescendo, ela acaba atraindo o outro. Tem gente que é como um buraco negro, sabe? Ele atrai tudo que está ao redor. E há certas circunstâncias de dramaticidade em casos de morte que a pessoa que está morrendo, ela meio que puxa o outro, sabe? Ela meio que arrasta o outro, que ela quer ter o outro junto de si o tempo todo. Eu vivi essa experiência com a minha mãe, que passou 10 anos num processo de depressão sem sair da cama, e eu precisei ter muito equilíbrio, e Deus me trouxe muita lucidez para lidar com aquela situação, porque eu percebia que ela queria que eu morresse junto com ela. E eu não podia morrer junto com ela, porque ela fazia o seu próprio caminho. Era preciso fazer tudo como filho, mas eu não podia deitar na cama e morrer com ela. Portanto, se você viveu uma experiência de morte, está vivendo uma experiência de morte, é preciso você saber que o morto faz o seu próprio caminho. E o caminho do morto não é a sepultura, porque aquele não é o caminho final. Porque ele fecha os olhos na terra e abre diante do Todo-Poderoso. Abre diante de uma nova dimensão, de uma nova existência, de uma nova proposta de sociedade. Nós não sabemos o que é. Paulo disse que foi, olhou e disse: eu não posso explicar porque eu não tenho palavras. A Escritura diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem reservado para os que o amam. Portanto, é essa esperança e essa fé que nos move. Mas para mim, para você e para os que ficaram, é preciso retomar o caminho dos vivos. E aí Joabe diz: Davi, se você não se levantar e não tomar uma atitude, você não vai ter mais tropa amanhã. Porque ainda há muito que ser feito. Há muito que ser feito. Alguém que se foi é doloroso, é trágico. Tudo que eu falei aqui, nesses 7 pontos, é legítimo de acontecer. A sua dor é legítima, a sua angústia é legítima, a sua tristeza é legítima, mas não dá para ficar chorando a vida toda. É preciso ter um tempo. Quanto tempo? Eu não sei, meu amigo. Cada um tem o seu próprio tempo. Mas é um tempo que tem que ser algo razoável, porque também a pessoa morrer hoje e amanhã voltar a fazer a rotina já revela um certo tipo de patologia. É preciso parar. Até do ponto de vista profissional, as empresas elas compreendem que é preciso a pessoa se recolher para processar aquilo. Mas depois a vida precisa ser retomada, o caminho precisa ser retomado. O sujeito precisa experimentar, voltar às suas dinâmicas e voltar aos seus próprios desafios e àqueles que ele tem próximos a si, porque eles precisam ser cuidados. Eu queria concluir, meus irmãos, meus amigos, gente boa da estação, gente boa de Deus aí do YouTube, e queria me solidarizar com você, se eventualmente você perdeu alguém nesses dias, ou se você está aflito com alguém que você está percebendo que vai ser vencido pela doença, seja pela Covid, seja por outra doença. Eu quero me solidarizar com você e eu quero, nesse momento, estar orando com você para que Deus pacifique o seu coração, para que Deus lhe traga contentamento e paz, para que Deus enxugue as suas lágrimas, para que Deus fortaleça as suas emoções para você não ficar em frangalhos, para que Deus lhe dê uma visão mais ampla da vida, para você perceber que tem gente ainda do seu lado e tem coisas que você tem que fazer e essas coisas só poderão ser feitas por você. E ouça esses conselhos desse pastor que já enterrou tanta gente, já enterrou o pai e a mãe, e sabe o que é viver momentos como esse. Eu quero lhe convidar a orar. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós encerramos essa reflexão te pedindo que o Senhor possa agora pacificar, aquietar, acomodar o coração destes que estão sofrendo a perda de alguém querido, de alguém próximo, a perda do pai, da mãe, do irmão, do filho, do amigo, a perda de gente que tinha em alta estima, em alta conta, e de forma brutal a morte vem e leva, e a gente fica querendo explicação, a gente fica querendo encontrar razões, mas nesse momento o que cabe é o silêncio, é o coração agradecido pelo tempo que foi possível conviver com essa pessoa.
e é a certeza inequívoca que temos que está diante de Ti, experimentando agora o melhor do que há da vida, participando do banquete e da festa do perdão, nesse ambiente, nessa ambiência onde em breve todos estaremos. Porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Portanto, eu te peço, consola-nos com teu consolo, consola essas mães, esses pais, esses irmãos, essas famílias enlutadas do nosso Brasil, com tanta morte, com tanta perda, e faz com que essas autoridades acordem, Senhor, para o tamanho da tragédia que nós estamos vivendo e tomem as decisões que são necessárias e protege os pequeninos, os pobres, os que não têm condições de fazer isolamento social, os que não têm um bom plano de saúde para se tratar, os que não têm acesso aos melhores medicamentos. Te apieda, Senhor. Te apieda dessa gente que sofre, que só tem a Ti para clamar, só tem a Ti para pedir. Socorre-nos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Olha, foi tão bom estar com você. E eu espero que você tenha sido abençoado, que você esteja um pouco mais leve, leve em consideração isso que eu falei. Mais tarde essa mensagem vai estar disponível, você pode ouvi-la com mais calma, você pode compartilhar com quem você acha que ela faria bem, mande que assista, eu tenho certeza que o Espírito vai agir e vai trazer solidariedade, vai trazer bondade, vai trazer paciência, longanimidade, e essa pessoa vai se levantar desse momento de dor tão profundo. A partir do próximo domingo, todos os domingos, nós vamos estar juntos. Vai ser muito gostoso. Vamos pensar aqui em abrir espaço para você perguntar coisas. A gente vai se organizar, vamos ter música, vamos fazer algo bem legal. E eu espero que eu possa alcançar esses tantos que têm me seguido e com os quais eu tenho compartilhado a minha vida e o evangelho que eu tenho recebido do Senhor. Beijo no coração, fiquem em paz, tenham uma boa semana e a gente vai se encontrando sempre no caminho. Átila, está com você aí, querida. Olá, que coisa boa, que palavra